Olha, eu não li a notícia, só vi o título. Aliás, tem muita gente que faz isso, só vê o título e pelo título acha que a matéria é aquilo que foi titulado. Nem sempre é assim. Às vezes, quando você pega um cara que tem boa intenção no título, a matéria realmente expressa aquilo que está escrito ali em poucas palavras. Quando você pega um cara talentoso, melhor ainda, fica às vezes melhor o título do que o próprio texto. Quando você pega um cara mal intencionado, o título leva a matéria a ser boa e quem só lê o título, talvez até porque não tenha muito tempo e prefere outras notícias, mas só lê o título, acha que é uma coisa e é outra, né? Parece que é onça, mas é gato ou coisa parecida. Mas eu só li o título de um cara que eu gosto muito, que é do Cortella, que ele diz mais ou menos o seguinte, não vou dizer literalmente, porque acabei de ler e não lembro exatamente o que é, a memória não anda muito boa, de que quem devia cuidar da gente não está cuidando como devia. Isso vale de uma forma generalizada. Eu gosto do Cortella porque eu acho um grande filósofo, um grande teólogo. Fiz alguns poucos programas apresentados com o Cortella. Eu fiz algumas coberturas de visita do Papa e, enfim, alguns programas que eu fiz com o Cortella foram poucos, mas foram o suficiente para eu me tornar um grande fã do Cortella, que eu acho que é um cara que aplica no dia a dia a filosofia usual, né? A inteligência que a humanidade acumulou através da filosofia, mas aplica de uma forma usual para que todo mundo entenda, porque não adianta nada o cara ser super inteligente, o cara ser super culto e de repente não passar ao povo que o povo quer ouvir. E o Cortella é diferente. Ele faz isso no rádio, na televisão, ele faz isso de forma brilhante nos jornais que ele escreve ou escreveu. E deve ter sido uma belíssima entrevista que ele deu ontem no UOL, sem eu ver. Bom, eu sou fã do cara e tem algumas coincidências. Um dia eu comprei um livro dele no aeroporto. Ele vende muito o livro do Cortella em aeroportos, porque em viagens curtas você quer ter uma leitura leve, rápida e que dê para você entender e curtir a viagem ali. Principalmente quem tem medo de avião, não é isso? Então, eu gosto muito do jeitão do Cortella se comunicar. Quando ele diz que quem devia estar cuidando da gente não está cuidando da gente, isso é de uma forma generalizada. Você pode pensar em quem você quiser aí. O cara da esquerda está pensando nos caras da direita que ele não gosta. O cara da direita está pensando nos caras da esquerda que ele não gosta. A tal de polarização. Mas no fundo é isso mesmo, viu? Se você pensar bem, eu acho que a maioria dessas pessoas está completamente perdida e não sabe o que diz. Não sabe o que faz e está usando a pandemia para fazer do Brasil, para fazer do mundo, na verdade, uma grande experiência a céu aberto e nós somos as cobaias, não é? Uma hora o mundo já acabou, outra hora o mundo vai acabar, outra hora você não pode mais sair de casa, outra hora você já pode sair de casa, tem uma hora que não tem mais leito, tem outra hora que tem leito sobrando, tem outra hora que tem respirador, tem outra hora que tem respirador falso, tem outra hora que tem hospital de campanha que não é ocupado, tem outra hora que alugam leitos que mesmo baratos, perto dos leitos alugados da iniciativa privada, são caros, não é? São caros. Se o Estado está quebrado e está rapando o tacho, como se diz por aí, e precisa da colaboração do povo, por que você tem que alugar leito em hospital privado? O hospital privado devia ceder esses leitos, num rasgo aí de amor, de tranquilidade. Bancos, o que os bancos estão ajudando? Os caras estão quebrados? Não, estão metendo empréstimos aí só
a base de garantia, os juros são os juros que eles querem cobrar e fim de papo. Né? Então não estão ajudando ninguém. Não tem ninguém que está dando de São Francisco de Assis, de Jesus Cristo. Não tem entidade privada que está... A maioria delas, né, não está tratando a pandemia como uma coisa assim de amor ao próximo. Amor ao próximo, caramba. Os caras estão sendo cada vez mais cruéis, cometendo o pecado da usura, fazendo negócio dessa pandemia. E na maioria das vezes, eu não sei se você concorda comigo ou não, se você não concordar, o que é que eu posso fazer? Né? Eu só posso falar, se você gostar do que eu digo, tudo bem, se não, você muda de rádio, vai ouvir outra coisa e vai ouvir música. Eu acho que é até melhor você ouvir música do que ouvir um idiota como eu falando aqui. Mas eu não estou vendo amor ao próximo na maioria das pessoas que nunca teve amor ao próximo. Amor ao próximo eu estou vendo naqueles que sempre ajudaram a humanidade, que sempre ajudaram o próximo. Líderes de comunidades que sempre ajudaram as comunidades nas horas mais difíceis. Aqueles líderes que eu digo, sem interesse político, sem querer voto, sem querer nada, né? Mas eu estou vendo amigos meus que são solidários, às vezes até alguns com interesse político, mas que sempre foram solidários, antes de serem políticos, sempre ajudando os outros. Isso é muito legal. Agora, os de sempre, que sempre ganharam em cima da fome do povo, da crise do povo, continuam ganhando sempre em cima da fome do povo, da crise do povo e o pior, da doença do povo, que está matando pra caramba. Então, realmente, eu não sei o que o Cortella falou nessa entrevista que ele deu com o UOL, com mais uma pessoa que eu não lembro quem era, mas o Cortella eu não esqueço, porque o Cortella é um cara que eu sou fã dele. Eu comprei o livro dele, como eu ia dizendo, no aeroporto e pensei, eu não sou de fazer isso. Eu não gosto de pedir autógrafo para ninguém ou de coisa nenhuma. Mas eu peguei o avião em Congonhas e ia para Goiânia. Tá? Então a probabilidade matemática, eu pensei, vou pegar esse livro e pedir ao Cortella para autografar para mim. Então veja qual é a probabilidade matemática para isso. Eu acredito em Deus e acho que a probabilidade matemática pode ser zero, ou próximo de zero. Mas como eu acredito em Deus, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina na nossa vã filosofia, senão não haveria esperança no mundo mais, não é? Senão não haveria por que você continuar vivendo. Então, eu comprei um livro do Cortella e falei, preciso ligar para o Cortella e pedir ao Cortella para autografar esse livro. Ele é um cara que dá muitas palestras e eu vou mandar, pedir alguém para que peça um motoqueiro para mandar o livro ao Cortella para ele autografar. Lá fui eu, comprei o livro e fui para Goiânia. Peguei o avião numa determinada hora, né? Saiu até um pouquinho atrasado, que não é de todo diferente no Brasil, porque agora está todo mundo com dó das companhias aéreas. Eu não tenho dó nenhuma das companhias aéreas, eu tenho dó dos empregados das companhias aéreas. Muitos já perderam o emprego, outros vão perder, não é verdade? Mas dono de companhia aérea eu quero que se ferre, porque o preço abusivo que se cobra de uma passagem aérea no Brasil é uma coisa assim absurda. Você voa 25 minutos, paga 2, 3 mil reais em um trecho só de uma perna. Para ir, por exemplo, a Santa Catarina, onde eu ia com alguma frequência, às vezes eu e a Matilde pagavam quase 7 mil, 6 mil reais de passagem e de volta para voar 25 minutos. Vai para o raio que o parta. Então, dono da companhia aérea, eu quero que vá para o espaço. Os empregados, sim, eu tenho dó. Né? Quem trabalha lá como comissário, quem trabalha como piloto, quem trabalha abastecendo a aeronave, esse eu tenho pena mesmo. Esse eu fico chateado. Agora, o dono da companhia aérea, sinceramente, não estou nem aí. Para mim, quebrava tudo e pronto, acabou. Eu só andava de carro mesmo, porque eu prefiro carro, busão, do que avião. Mas voltando ao Cortella, comprei eu lá o livro da livraria, aqui do aeroporto de Congonhas, na livraria, porque hoje em dia você pode comprar livro no mercado, em banca. E comecei a folhear o livro do Cortella e vi lá umas coisas que eu sempre gostei e tal.
Não é que eu desci no então novo aeroporto de Goiânia, que recentemente tinha sido inaugurado e por isso era muito maior, e aí a probabilidade de acontecer isso matematicamente era menor, porque no antigo aeroporto você encontrava gente com facilidade. Pois não é que nesse sábado, era um sábado, quando eu desci, peguei o Finger, é muito parecido com o aeroporto de Barcelona, esse aeroporto lá de Goiânia, guardadas as devidas proporções. Peguei lá a minha malinha, fui pelo Finger. Finger é aquele corredorzão que funciona. Eu sempre dou azar, né? Dificilmente eu consigo pegar esse corredor nas viagens que faço. Normalmente o cara para o avião, eu vou para Goiânia, volto para São Paulo, o cara para o avião lá em Campinas, dentro do aeroporto de Congonhas, você tem que pegar um busão. Demora mais a viagem de busão do que de avião. Mas lá peguei o Finger, deu uma sorte, fui escolhido aquele dia de entrar pelo Finger. Pô, acredite você ou não, e também, se você acreditar, tudo bem, se você não acreditar, não estou nem aí, eu desci, a primeira pessoa que estava ali, na fila, era o Cortella. Gozado, né? E eu estava pensando em mandar o livro para ele autografar. Falei, pô, Cortella, ele da tela e tal. Falei, você não acredita o que aconteceu? Dá para você autografar o livro? A minha mulher ficou espantadíssima comigo, ela não esperava que isso acontecesse, nem eu muito menos esperava, e o Cortella, nem sei se ele acreditou que eu estava dizendo verdade. De qualquer forma, meu livro estava lá. Se ele acreditou também, tudo bem, se ele não acreditou também, tudo bem, e a minha admiração por ele continua a mesma. Então, acho que sem ler a matéria que está na capa do UOL, eu acredito mesmo que esses caras que deviam estar cuidando do mundo, cuidando da gente no meio de uma pandemia, estão fazendo tudo errado ou não estão nem aí. E os outros que sempre se aproveitaram do ser humano, alguns canalhas, alguns bandidos mesmo, né, com casos dessas denúncias que o Agostinho tem feito, né? Superfaturamento em compra de EPIs, equipamento de proteção individual, máscaras, remédio que devia custar X e custa 700% a mais e serve para entubar um cara para não morrer de falta de ar. Hoje eu estou com falta de ar, mas eu tenho sempre. Não fique feliz não, você que acha que eu vou morrer agora. Eu posso até morrer, mas acho que não é agora não. Mas eu acordei com um pouco de falta de ar, usei os remédios que eu sempre uso, porque eu também tenho asma desde pivetão. Então eu sei o que é sentir falta de ar. Sentir falta de ar é uma das piores coisas que você pode imaginar, você que nunca sentiu. Então, o cara cobrar R$700 por um remédio que vai facilitar que o cara seja entubado, às vezes, não é nem para sobreviver, mas para morrer com dignidade, é uma canalice tão grande. E fora isso, esses outros mecanismos usuais que eu venho dizendo sempre, picaretas que continuam picaretas e lucrando com a crise, milionários que ficaram mais milionários com a crise. Você vê que barbaridade no Brasil, que é o país que tem uma divisão de renda nojenta, né, muito pobre, pouco rico. O carro que mais vendeu durante a pandemia foi Porsche. Você quer que eu fale mais o quê? Não é? Fora isso, denúncia contra aquele barbalho que comprou ventiladores que não funcionam, e aí a minha falta de ar aumenta, porque me enche bem a paciência pensar que tem governantes metendo a mão em dinheiro do povo. O Witzel, que falou comigo aqui outro dia, já teve o processo de impeachment aberto, e outros mais devem ser pegos aí no meio do caminho. Como é duro, né? Você pensar que tem tanta gente morrendo. Ontem eu recebi uma notícia de um amigo meu que a mãe dele, que já é idosa, ela sempre foi considerada a mãe da maioria das pessoas da nossa turma. A dona Doca, ela está passando muito mal, se Deus quiser, ela vai sobreviver, mas já tem 88 anos de idade, tem algumas doençazinhas, mas eu acredito que ela vai
sobreviver, não estava muito bem. Então a doença vai chegando perto de você e você fica imaginando como é possível, porque eu conheci a Dona Doca desde menino, desde moleque. Uma pessoa tão boa quanto aquela, às vezes pode sentir necessidade, já tem a necessidade do carinho que não vai ter pelo distanciamento, porque quando chega uma fase da doença, a pessoa é isolada para morrer sozinha, às vezes. Às vezes sai daquela situação, mas não pode ter contato, só pode ter um boletim diário por telefone, não pode se aproximar de quem ama. Você já pensou ser num leito de hospital, você que viveu a vida inteira pelos outros? Porque a gente vive a nossa vida pela gente mesmo durante um tempo. A partir do momento que você tem família, né, você começa a viver a sua vida pela família. É por isso que eu admiro essas pessoas que eu sempre admirei, que fazem o bem, sem olhar a quem, fora de pandemia. Os caras não têm família, mas fazem do mundo uma grande família, ajudam as pessoas que eles nem conhecem. Mas já pensou ser num leito de hospital, morrendo sozinho, e às vezes precisando de um remédio que custa 2 e o cara aumenta 700% o preço do remédio. Então está tudo errado, quem está cuidando da gente não está cuidando da gente mesmo, e eu seria favorável a que esses caras primeiro morressem dessa doença com bastante falta de ar. Segundo, que os bandidos, durante essa pandemia, deveria haver uma lei de execução, julgamento sumário e execução em praça pública para mostrar que primeiro não se rouba nunca, mas roubar no momento em que milhares de pessoas estão morrendo ou sofrendo, isso é um crime contra a humanidade. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.